Viva! Bem-vindos a mais uma edição de Conversas Sem Guião. Uma iniciativa da Mídia 9 em que convidamos pessoas interessantes para termos conversas interessantes, sempre sem guião. Hoje convidamos Otacílio Soares, Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileira. Otacílio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por nos ter visitado aqui no nosso estúdio do Tagus Park. É para nós um privilégio poder contar com a sua presença. Eu que agradeço esse privilégio. Muito obrigado. Muito bem. As nossas conversas são sempre sem guião, vamos-la fazendo fluir da maneira que for mais interessante, mas aproveitava a circunstância do Otacílio ser uma pessoa que está muito atento àquilo que vai acontecendo à nossa volta, até em função não só da vida profissional como da vida associativa, e começava precisamente por este mundo diferente que tem vindo a ganhar novos contornos. É não só um mundo em guerra, é um mundo muito influenciado por um novo governo, um novo presidente dos Estados Unidos e um novo governo dos Estados Unidos que altera alianças, muitas delas seculares. Vários destes temas são desafios para o mundo em que todos nós vivemos, mas é simultaneamente a abertura de novas oportunidades, nomeadamente porque coisas que estavam muito fixas, quase imutáveis, de repente parecem estar ao alcance dos países, dos povos, voltarem a ser redescobertas, voltarem a ser rediscutidas. O Otacílio olha para tudo isto mais na perspectiva dos desafios ou valoriza também as oportunidades que podem estar aqui a surgir, nomeadamente para outras conversas, outras aproximações entre países, blocos, empresas, que até há pouco tempo atrás estavam distantes umas das outras e agora de repente percebem que se calhar vale a pena terem uma maior liberdade de ação, de ligação, de entendimento com vista a serem todos melhor sucedidos. Qual é o copo meio cheio ou meio vazio para o qual o Otacílio se inclina mais? Olha, o que eu posso comentar é que eu, por princípio, tenho um ponto de vista de olhar a parte boa das pessoas, dos fatos. Esse turbilhão, esse tsunami, esse terremoto que está acontecendo no mundo, eu não tenho dúvida, está gerando oportunidades que Brasil e Portugal podem e devem aproveitar para o bem dos seus respectivos moradores. Claro. As mudanças geopolíticas estão só começando. Isso. Eu não acredito que vai parar apenas no que está acontecendo agora. Os resultados vão ser mensuráveis na época dos nossos filhos, quiçá dos nossos netos. O mundo como era depois da Segunda Guerra, o mundo de Bretton Woods, o mundo de blocos, Estados Unidos, Canadá, Europa, Japão. O chamado mundo ocidental, por simplificação, se dizia assim este bloco grande. Apesar do Japão. Isso, está lá bem na Ásia. E a inclusão mais recente da China, que tem a sua organização própria, tem o seu planejamento específico e tem o seu tempo de agir, por ser uma economia de Estado, uma economia que o Estado determina para onde vão seguir os rumos dos investimentos. Isso. E que o investimento lá é feito com o objetivo de garantir o wealth da população chinesa. E que está melhorando bastante essa qualidade de vida, mas é uma questão para o partido poder desenvolver, continuar no poder, a população tem que estar satisfeita, claro, alimentada,
com saúde. Claro. E eles tudo vão fazer e vão continuar a fazer para conseguir isso. Do norte ao sul Isso. do Império do Meio. Isso. Mas nós estamos num momento em que as cadeias logísticas, os mercados ou as alianças estratégicas não são mais as mesmas. Então, é uma oportunidade para Brasil e Portugal aproveitar para serem protagonistas de uma resposta estratégica de como unir a União Europeia com o Mercosul. Para dar uma resposta para que, apesar das dificuldades, os dois países conseguem unir, não apenas em decorrência da língua, da proximidade histórica, da proximidade cultural, mas podem unir para que esses blocos, União Europeia e Mercosul, possam ser complementares para poder, o que é o mais importante no mundo, gerar renda, Isso. gerar emprego e cultura. Isso. Eu, agora, recentemente, o Otacílio assinou um artigo de opinião em que falava da ideia de o Brasil olhar para Portugal não como ponto de destino, mas como uma plataforma. Em grande medida com esta ideia subjacente, ou seja, muito mais, seria sempre interessante, mas muito mais do que a relação entre dois países, serem a ponta de dois blocos, não é? Serem o elemento de ligação de dois blocos ou a extremidade de uma ponte que liga duas realidades muito mais amplas do que apenas os dois países. É a capacidade que nós tivermos de construirmos essa ponte é que vai determinar o quão bem-sucedidos nós vamos ser. Claro. Eu vou contar para você e para quem está nos vendo, nos ouvindo, algo bem interessante. Nós não estamos inventando a roda. A roda já existe. E o bom senso pressupõe que a gente deve aproveitar o que existe e melhorar. A gente pode crescer com a experiência dos outros. Hoje mesmo, eu estava numa reunião com o embaixador de Portugal, a futura embaixadora de Portugal no Chipre, Muito bem. o embaixador do Chipre em Portugal, o embaixador de Portugal no Brasil, o ministro de Ciência e Tecnologia do Chipre e o presidente do Invest Chipre. Muito bem. Sabe o que nós estávamos tratando? Numa organização muito bem feita pelas embaixadas e no prédio do World Trade Center aqui em Lisboa, tratando de como podemos fazer um triângulo positivo entre a ponta leste da Europa, que é o Chipre, Sim. a ponta oeste de Portugal, a ponta oeste da Europa, que é Portugal, e um hub importante que, pelo tamanho, que é o Brasil no sul, hoje sul global. Exatamente. Então vejam, nós estamos procurando alternativas para crescer, para criar pontes, para que Portugal seja o lugar que é mais próximo, por todas as razões culturais, históricas do Brasil, e o Brasil, junto com os demais países do Mercosul, Paraguai, Argentina, Uruguai e os outros que são também da América Latina, da América do Sul, Chile, Colômbia,
Venezuela, Equador, para que a gente, em conjunto, possa criar um bloco de mais de 700 milhões de pessoas, que vai ser o maior bloco econômico do mundo e que tenha efetivamente condições de gerar desenvolvimento. Porque apenas com desenvolvimento temos como criar renda, emprego, cultura e condições necessárias para a população viver com dignidade. Isso. É muito interessante esta história que o Otacílio partilhou. As pessoas da minha geração sempre ouviram dizer que Portugal era um local periférico, por oposição à centralidade dos países ali do centro da Europa, não é? A mesma coisa acontece com os Chipres, também fica distante do centro. E, de repente, do ponto de vista da geoestratégia, tudo isto é muito relativo, porque de um momento para o outro, aquilo que era algo menos apetecível passou a ser estrategicamente muito relevante. E a posição de Portugal, pelo que o Otacílio acabou de falar, mas o Porto de Sines, não é? É o porto mais ao ocidente, mais próximo da costa dos Estados Unidos e da América do Sul de todos os países europeus. E, portanto, muitas vezes é preciso sabermos escolher o ângulo para o copo meio cheio se sobrepor ao copo meio vazio. Neste mundo mais complexo, que ainda está por definir os seus contornos mais definitivos, a Câmara de Comércio, que o Otacílio preside, pode ter aqui uma oportunidade acrescida de ser útil aos seus associados, e mais do que até aos seus associados, aos países que tenta ligar. Como é que, do ponto de vista da Câmara, olham para esta oportunidade e o que é que podem ajudar, no fundo, a dinamizar, a concretizar, em grande medida, o objetivo para o qual a Câmara terá sido pensada e terá sido lançada, de que maneira é que podem, neste contexto, acrescentar ainda mais utilidade à utilidade reconhecida que a Câmara foi tendo ao longo da sua existência? Bom, a Câmara tem quase 80 anos. Muito bem. É de utilidade pública. Passaram ilustres pessoas na direção da entidade e eu, com muito orgulho, tenho o privilégio de estar no meu segundo mandato como presidente, com uma direção com pessoas ícones dentro do mundo empresarial e cultural português. A Câmara, numa situação como a atual, ela tem uma responsabilidade muito, muito maior do que tinha no início. Certo. No início, as relações eram mais simples. Hoje, elas não são tão simples. Nós temos como obrigação dar o suporte ao associado, desde a identificação de possíveis negócios entre Portugal e Brasil, agora a ideia entre Portugal e União Europeia e Brasil, Mercosul. Certo. Nós temos o objetivo de criar condições para que os negócios sejam efetivos. E o que eu vejo com mais importância é a questão da reputação. Porque podemos fazer muitos negócios, podemos gerar muita riqueza, mas não podemos perder a nossa reputação. Claro. Então, a responsabilidade nossa de manter a reputação da Câmara, a reputação dos associados e fazer com que os empresários que nós damos suporte não entrem numa fria. Certo. Por desconhecimento, às vezes até por ganância. E a nossa função é procurar ser um porto onde esses empresários, sejam portugueses, sejam brasileiros, têm a confiança de saber que nessa fonte as informações são confiáveis. Claro. Dentro disso,
na minha primeira gestão da Câmara, foi fazer a atualização do nosso site de internet. Transformar o site num portal, com muitas peculiaridades melhoradas. E nessa minha segunda gestão, nós estamos conseguindo fazer com que o nosso portal seja mais ainda relevante para os associados e para a comunidade como um todo. Claro. Porque não existe uma senha para entrar no nosso portal. Certo. Então, dados que são muito complicados de conseguir, tanto em Portugal quanto no Brasil, estão lá num lugar Muito só. bem. Muito bem. Estatísticas que você tem que olhar em vários Isso. ambientes, nós temos num lugar só. Muito bem. Isso cria facilidade para os negócios, Claro. cria informação que permite que um negócio possa ou não desenvolver. Claro. Muitas vezes é melhor não ter um negócio, porque vai dar problema, vai gerar prejuízo, do que fazer por fazer. Claro. Já estando no segundo mandato, e mesmo antes disso, antes de ter funções na Câmara, era uma pessoa que já acompanhava com muito interesse e de perto as relações entre Portugal e Brasil. O Otacílio tem sentido alguma evolução qualitativa no tipo de entidades que se interessam pelos negócios de cada um dos lados, o tipo de negócios, de setores de atividade, ou tem-se mantido no essencial as mesmas áreas que as pessoas procuravam há uns anos atrás e que agora continuam a procurar? Ou terá havido alguma evolução em função das características de quem passou a estar mais desperto para olhar para o outro lado como uma oportunidade de desenvolvimento de valor? Eu vou responder em duas etapas Muito bem. a sua questão. A primeira etapa, eu vou responder com o que está acontecendo, o que aconteceu até o ano passado, Muito bem. que já foi muito melhor do que acontecia antes. Certo. E depois o que aconteceu agora da possibilidade de efetivamente o acordo União Europeia-Mercosul ser realizado depois de suas bodas de prata. Muito bem. No caso de Brasil com Portugal, além dos quase 800 mil pessoas, imigrantes que vieram para cá, com uma cultura parecida, com uma capacidade de trabalho parecida, com sinergias diversas. Isso. Também empresários vieram aqui para investir em setores distintos do normal. Nós temos algumas incubadoras de empresas ligadas à área de tecnologia que fazem efetivos negócios que não seriam feitos em outro lugar do mundo. Fazem projetos, planos de inteligência artificial, que são espetaculares. E que as pessoas vêm para cá porque se sentem felizes, Sim. se sentem seguras e com condições de desenvolver e de trabalhar com todo o seu intelecto. Integradas, não é? Integradas Sim. na sociedade. Sim. E isso, porque saíram do Brasil e foram muito bem recebidas em Portugal. Certo. Então nós temos em Aveiro, nós temos aqui em Cascais, em Oeiras, em Lisboa, e nas universidades, uma série de cientistas, de técnicos, que estão fazendo coisas sensacionais. Fantástico. Fantásticas na área de tecnologia. Muito bem. Em conjunto com profissionais portugueses. Isso é muito importante também. Certo. Então, na parte de tecnologia, é isso. A gente vê empresas do porte da Embraer, que não só com uma Ogma aqui próximo de Lisboa, mas com a futura fábrica nas proximidades de Évora, certo. São bilhões de dólares, de euros de investimento. Nós temos uma fábrica, que é a WEG, de motores, que é espetacular, que já está operacional aqui. Vou dar exemplo dessas. No mundo dos vinhos, nós temos desde investidores de mais tempo, como o João Carlos Paes Mendonça, lá do Nordeste,
que tem a sua vinícola, tem o Rubens Menin, de Minas, nosso amigo que montou a vinícola também aqui. Nós, eu e meus amigos mineiros, que também montamos uma vinícola do Domínio do Açô, tem sido muito bem qualificada nos vinhos europeus e portugueses. O Marcelo, da Textura, que é carioca. Tem outra no Alentejo, de um grupo de investidores também no Rio de Janeiro. Então, no exemplo do vinho, que é algo que é relevante em Portugal. Temos brasileiros que são investidores na área agrícola, na área de amêndoas. Certo. Que Portugal tem uma vantagem competitiva na área de amêndoas que é singular. Seria Portugal e na Califórnia. Então, assim, vai desde a tecnologia até a agricultura. Isso. E a alta tecnologia, como a aeroespacial, no caso da Embraer, ou na parte de automação e tudo mais, na WEG. Temos o Banco do Brasil, que está voltando a ter relevância no mercado português, focando com uma administração bem específica para ajudar o empresário brasileiro que está aqui e o português Certo. a gerar mais negócios. E nisso eu poderia citar dezenas de exemplos. E eu fico muito feliz que boa parte desses empresários procuram a Câmara para se aconselharem. Certo. Desde dúvidas do ponto de vista tributário, fiscal, da área de recursos humanos, até dúvidas mais simples, mas que são relevantes. Claro. Vou mudar para Portugal. Onde que eu, minha esposa e meus filhos vão morar? Isso. Então a gente consegue acolher Certo. o empresário que vem para cá e que, no geral, é muito bem recebido pela comunidade portuguesa. Portanto, isso, o caminho que fomos fazendo até agora mais recentemente. Portanto, a primeira etapa e a segunda etapa que o Otacílio estava a segunda etapa é que é o grande desafio e que entra essa questão de que Portugal não é o fim. Portugal é o primeiro passo. Isso. E é um primeiro passo para ter atuação em toda a Europa, mas por que não aproveitar o expertise de outros países europeus? Claro. Um exemplo é o do Chipre, Exatamente. que tem fica numa região geopolítica muito especial, Certo. mas com proximidade dos países do Golfo, Claro. com proximidade junto ao norte da África, com um bom relacionamento na região do Líbano, Índia. Isso. E, quiçá, Rússia. Claro, claro. Então, se nós, empresários, tivermos a perspicácia de identificar como Portugal pode servir do primeiro passo para acessar esses outros mercados que estão lá para serem trabalhados. É a nova rota das especiarias. Certo. Quiçá a nova rota da seda. Isso. Então, é questão da... E o que eu tenho percebido é que os empresários brasileiros já estão fazendo essa pesquisa. Não é sonho, não é expectativa. Não, já começaram a fazer esse trabalho. Muito bem. E a Apex tem dado um suporte muito grande. A Apex é a Agência de Desenvolvimento Comercial do Brasil. Inclusive, tem uma Casa Brasil, tem um escritório em Lisboa. Ali na Avenida da Liberdade, ali na Rua Rosa Araújo. Isso mesmo.
em frente ao Instituto da Vinha e do Vinho. Isso mesmo. Então, estão fazendo o trabalho. Certo. Da mesma forma, a ICEP, que não pode ser só de um lado. Claro. A ICEP tem escritório no Brasil, tem bons profissionais lá que estão ajudando o empresário português a identificar oportunidades adicionais no Brasil e nos demais países do Mercosul. Muito bem. Estas oportunidades provavelmente sempre estiveram nestes sítios, na Europa e na América do Sul, mas fazendo a ligação com a primeira parte da nossa conversa, há provavelmente agora um contexto em que a abertura de todos, uns para procurar e outros para receber, liga com o copo meio cheio, não é? Ou seja, toda esta conflitualidade, esta incerteza, etc., gera um estado de espírito muito propício a se tentar novas coisas. Para quem toma a iniciativa e de quem recebe a iniciativa de quem está à procura de novos negócios, até para ter alternativas aos velhos canais que agora estão a ser todos postos em causa. Nós, aqui, estamos passando por um período privilegiado. Um período difícil. Certo. E que, com a pandemia, permitiu uma série de mudanças que vão fazer com que o futuro da humanidade seja diferente do que se esperava. Sim. Espero que para melhor. Certo. Porque, na verdade, foram dois momentos muito impactantes com muito curto espaço de tempo entre eles, não é? E, portanto, já houve várias situações em que houve fenómenos numa determinada altura, depois passava uma década ou duas e havia algo de maior relevância, e estamos aqui a viver quase em contínuo, com grandes transformações a todos os níveis, várias que o Otacílio há bocadinho comentava, mas que são umas atrás das outras, e isto, de facto, vai ter um impacto final que não vai deixar nada como estava no início, seguramente. No período da pandemia, nós tivemos uma tendência que era o onshoring. Isso. Ou seja, as cadeias logísticas mudando para que pudessem ser mais próximas do seu centro consumidor. Isso. Mais recentemente, para que a cadeia logística seja toda no seu próprio país. Certo. Independente de se mais barato, mais caro, se mais ou menos gerando mais ou menos emprego, se com resultados melhores ou não, mas com uma proteção, com algo bem no meu clô, nas minhas fronteiras bem definidas e delimitadas. Isso. Só que a gente tem a experiência que quando a gente aperta muito, pode passar no meio dos dedos. Isso. E principalmente quando é um aperto forte, impactante e num curto espaço de tempo. Então, essas novas relações que estão surgindo podem gerar uma nova era que os historiadores vão dar algum nome interessante. Isso. Mas que nós estamos num período de mudança que vai se consolidar de algo diferente, é a realidade. Sim. As boas conversas passam sem uma pessoa dar conta do tempo a passar, mas há pelo menos uma questão que eu queria aproveitar a presença do Otacílio para fazer. Tenho feito com outros convidados que têm a mesma experiência internacional, que são cidadãos do mundo e, portanto, têm um benchmark fácil, não é, para fazer estas comparações. Eu tenho 57 anos. Comparar Portugal hoje com o que era há 40, 50 anos atrás não tem comparação possível. Houve um salto extraordinário a todos os níveis, mas ainda assim temos de ter a ambição de continuar a aperfeiçoar, continuar a melhorar, continuar a ser cada vez mais efetivos. Normalmente a questão que eu costumo lançar é quais são os aspectos que o Otacílio é um amigo de Portugal, portanto já não consegue dar esta opinião de forma completamente analítica, porque já há muita emoção, mas ainda assim, quais são os aspectos que o Otacílio sublinha
como sendo uma vantagem competitiva natural dos portugueses, do ponto de vista dos negócios, mas de uma maneira também mais geral, e qual é o aspecto, ou quais são os aspectos que o Otacílio continua a observar, que temos que continuar a fazer um esforço para nos tornarmos ainda melhores, mais efetivos naquilo que queremos fazer. Tá. Esse é um assunto que muito me seduz e eu procuro trabalhar com forma a fazer com que os meus amigos estrangeiros entendam melhor as peculiaridades culturais portuguesas e que os meus amigos portugueses entendam o ponto de vista do estrangeiro que trabalha aqui, do que pode ser feito para que ambos se adaptem culturalmente. Isso. Isso não é uma questão de Brasil e Portugal. Claro. É uma questão cultural, Certo. empresarial, e que varia de país para país, Certo. e até mesmo dentro de regiões distintas dentro do mesmo país. Isso. Eu que morei na Suíça muitos anos, consigo perceber claramente diferenças relevantes e algumas sutis entre as 3 principais regiões daquele país. Certo. Dentro de Portugal, eu consigo perceber pelo menos 3 distinções no país. No Brasil, dá mais de 3. Claro. E por aí vai no resto do mundo. Mas o que tem de mais positivo, no meu ponto de vista de empresário, de homem de negócios, e que convive com desde as pessoas mais importantes até as pessoas mais simples. É a seriedade que cada um tem. No geral, a seriedade e objetividade, que é muito boa para se tratar em Portugal. Você, no geral, você tem uma resposta sim ou não. Certo. E te dá confiança. Certo. E o mundo precisa de confiança para desenvolver. Isso. O que poderia ser melhorado no mundo empresarial, no espírito de negócio, no espírito de negócio português? É um pouco de mais ambição. Existe um comodismo que eu percebo aos poucos está acabando, principalmente nos filhos dos empresários atuais. Uma questão geracional, portanto, que vai ajudar a... Isso, eu acredito que nos próximos 10 anos isso vai estar bem minimizado. Certo. Muito bem. Uma questão de ambição maior, menos comodismo. O português não gosta de tomar dinheiro emprestado. O português não gosta de ter sócio, no geral. Sim, temos médios, claro. No geral. Então, isso diminui a capacidade de alavancar os negócios e, por conseguinte, ter empresas com escala maior. Mas tem tanta coisa boa em Portugal que as empresas conseguem se desenvolver bem. Certo. Muito bem. Otacílio, foi um gosto. Muito obrigado pela presença. Foi mais um episódio de Conversas Sem Guião. Esperemos estar juntos em breve. Muito obrigado.